como viver uma vida empresarial em águas profundas, amém? Às vezes nós pensamos que nós temos que separar Deus das coisas, que temos que deixar, dia de domingo eu abro a caixinha de Deus e eu vou para a igreja. Não, na segunda-feira eu estou no meu trabalho, ali é outra coisa, não tem nada a ver misturar coisa de Deus com isso, mas não, o Senhor, eu quero mostrar aqui na Bíblia um negócio que Jesus entrou nesse negócio, usou esse negócio e transformou esse negócio, esse business, tá? Desse empresário, tá? Quando Jesus esteve aqui na terra. Abra para mim Lucas 5, versículo 1, que a gente vai ler aqui, eu vou ler para vocês, né? Eu vou ler na versão NVI, a minha não, acho que não é não, mas beleza. Vou ler aqui na versão Almeida atualizada. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, vá para águas profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, sócios nesse negócio, de pescaria. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém? Irmãos, nós estamos vendo aqui a história de um empresário que estava ali. Ele mesmo fala, pescou a noite inteira, abriu a loja dele, não vendeu nada, A noite inteira ele tentou pescar, tentou, e ele estava ali já fechando o seu negócio, já lavando as redes para ir embora para casa. Pescaria geralmente à noite, para pegar os peixes. E ele já estava ali, já finalizando aquele dia de trabalho, aquela noite de trabalho, na verdade, quando Jesus estava ali, e Jesus entra, a palavra de Deus fala que Jesus entra no barco e fala: vocês podem afastar um pouquinho, o que eu estou ensinando para esse pessoal aqui, e para dar um eco, para eles conseguirem me ouvir, eu preciso que vocês cheguem um pouquinho para trás. E eles chegaram. E aí a palavra fala que Jesus falou, e quando Jesus terminou de falar, Jesus fala para ele: vai ali para águas mais profundas e joga a rede. Ele não tinha falado nada para Jesus, e Jesus fala: vai ali para o fundo. E ali Pedro obedece, Jesus já estava dentro do negócio de Pedro, que era o barco. Pedro obedece e aconteceu o que aconteceu. Então eu queria rapidamente mostrar para vocês, a gente vê claramente que foi algo extraordinário. Eu queria mostrar para vocês o que esse texto nos traz, 4 momentos que esse texto nos traz, que o negócio de Pedro ele muda totalmente, de um negócio que estava falindo, estava quebrando, estava sem ter cliente nenhum, sem ter nem produto, na verdade, para um negócio que realmente ficou extraordinário, que eles não conseguiram nem pegar todos os peixes que estavam lá. E o primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte: quando o Senhor for levar o seu negócio para águas profundas, quando o Senhor for levar você para águas profundas, o Senhor vai te mostrar um lugar de desafio e de dependência. Águas profundas, irmãos, nos falam de um lugar onde você não tem controle. Quem aqui já entrou num rio assim muito fundo e que a correnteza começa a te puxar e você começa a perder o controle? Eu já tive essa experiência. Uma vez, meu pai, eu já contei isso para meu pai, até pedi perdão para ele. Ele levou eu para pescar. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu sempre fui muito bom para nadar, Mas assim, muito bom, mas facinho de morrer, natação, vocês sabem. E eu fui atravessar um rio, tipo o Araguaia, é o rio Xingu, lá em Canarana, lá no Mato Grosso.
E meu pai estava a pescar, deixou a gente pescando de barranco e falou: vocês ficam aí, não saem daí não. A gente falou: vamos atravessar, eu mais 2 amigos. Irmãos, a hora que eu estava no meio, aquela correnteza, eu nadava, e parece que eu falei: gente, eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Eu olhava assim, parece que tinha muito ainda, não conseguia chegar do outro lado. Então, quem já entrou em águas profundas sabe que você não tem controle da situação. Muitas das vezes você perde totalmente o controle, a água começa a te carregar. E aqui não é diferente. Essa água profunda, gente, é um lugar onde a gente foge da lógica humana, foge das suas habilidades, foge da zona de conforto. O Senhor primeiro Ele vai te levar, porque Jesus falou para ele: leva o barco mais profundo e joga as redes. Ele poderia ter falado: tá, vou jogar. Não, Jesus falou: leva o barco mais profundo. É interessante que quando Ele afasta, Ele vai mais profundo, Ele também afasta da multidão, né? Ele afasta da multidão. Então eu quero te falar, às vezes você está buscando um direcionamento de Deus, algo para a sua empresa. Às vezes você está esperando receber aqui no culto, mas talvez o Senhor vai te entregar lá no seu quarto, longe da multidão. O Senhor está te falando: vamos para águas mais profundas, vamos para lugar onde só está eu e você. Eu quero te dar uma estratégia, eu quero te dar uma visão, onde você vai chegar. Eu quero te dar a visão do próximo passo, para onde você vai. E olha que interessante, talvez essas águas profundas para você é continuar o que você já está fazendo. Pedro já tinha feito isso, ele já tinha jogado a rede a noite toda. Porém, ele não tinha uma palavra de Deus. Ele não tinha uma direção do Senhor. Ele não tinha uma direção: ó, vai para ali, naquele lugar e faça isso. Às vezes você vai questionar a vontade de Deus. Às vezes você vai falar assim: Senhor, mas eu já estou fazendo isso. Senhor, mas eu já usei essa estratégia lá atrás, ano passado, e não deu certo. Senhor, mas eu já fiz dessa forma. Mas escuta a direção do Senhor, Ele quer te levar para esse lugar que exige fé. Porque às vezes fazer o que você já estava fazendo exige fé. Será que vai dar certo mesmo? Mas agora é o Senhor quem está falando. É o Senhor quem está falando com você. É incrível que nas nossas vidas a gente precisa dar resposta. Eu falo isso muito para o meu time, falo isso muito para minha esposa. Às vezes você está passando uma fase que difícil, e eu falo assim: calma, é só uma fase. Você só precisa dar a resposta certa. O Senhor falou: Ele está pronto para a próxima fase. Eu vou levar ele para o próximo nível. Eu posso afundar ele um pouquinho mais. Ezequiel 47 fala sobre águas que dão nos calcanhares. E ele vai aprofundando naquela visão, águas que dão nos joelhos. Depois ele vai aprofundando, águas que dão nos lombos, até que ele é levado por aquelas águas. E o Senhor vai fazer isso com você. Você só precisa dar a resposta certa na fase que você está, para Ele te levar para a próxima fase. Se o Senhor te leva para a última fase de uma vez, você não está preparado. Respeita o processo. Essas águas profundas é pouco a pouco. Talvez essa semana você veio no culto e recebeu uma palavra. Semana que vem o Senhor fala diretamente no seu coração. Na outra semana você está caído no chão, sabe nem o que aconteceu. E pouco a pouco o Senhor vai te levando a lugares profundos. Você precisa aprender a cultivar esse lugar diante do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Então águas profundas pode ser um novo mercado, uma nova ideia, novos riscos, abandonar velhas práticas que talvez você não está sob a direção de Deus. Até quero falar para você que todos receberam isso aqui, né? Isso aqui, irmãos, todos vocês aqui fazem parte do nosso grupo de empreendedores do EPL. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Leve isso aqui, ó, encaixe isso aqui dentro da sua empresa. Esses valores, esses princípios, nós vamos carregar ele dentro dos nossos corações. Amém? Leve isso aqui, coloca totalmente a sua empresa na direção do Senhor. Glória a Deus. Segundo ponto que eu queria falar com vocês: faça da palavra o seu direcionamento. Lá Pedro falava: mestre, nós a noite inteira nós jogamos a rede, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar de novo essa rede. Então Pedro obedeceu um chamado, obedeceu uma palavra do Senhor que talvez nem faz sentido. Mas já jogou, quem pesca sabe, não, já jogou aí nesse lugar, vamos para outro lugar, vamos achar outro ponto, né? Que fala assim quando está pesca, vamos procurar outro ponto de pesca. O Senhor falou: vai ali para águas mais profundas e joga de novo. Talvez não fazia sentido, mas deixa eu te falar, agora Pedro tinha uma direção, ele tinha uma palavra do Senhor. Talvez você está querendo fazer algo, atropelar algo dentro do seu negócio. Você tem a palavra do Senhor que é o momento certo para fazer isso? Quando a gente está iniciando um negócio, empreendendo, a gente fica muito empolgado, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, quer criar várias estratégias, quer abraçar o mundo, né? Tipo o Pink e o Cérebro, você lembra? Vamos conquistar o mundo. Eu sei que isso é muito bom, essa energia do início é muito boa, mas deixa eu te falar, coloca na direção do Senhor. Senhor, é o momento de fazer isso? Me dá uma palavra. Eu amo o pastor Vinícius, porque o pastor Vinícius fala assim: Tiago,
Toda vez que Deus quer algo aqui na nossa igreja, Ele me dá uma palavra e envia uma pessoa. Ele fala de jeito para mim. Ele me dá uma palavra e Ele envia uma pessoa. Todas as vezes. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma palavra do Senhor. Eu não sei se você já fez algum curso de coach, algum curso de empreendedorismo, mas lá eles falam assim: nós não vivemos de decisão, nós não vivemos de circunstâncias, nós vivemos de decisão. Nós não vivemos, de condição, nós vivemos de decisão. Eles estão certos, só que nós somos empreendedores do reino, é diferente. Nós vivemos de decisão e de palavra. Nós temos que ter uma palavra de Deus. Nós temos que ter uma palavra de Deus, irmãos. A palavra é o que nos direciona. A palavra é o que nos direciona. Às vezes você fala: mas o que eu vou olhar na palavra? Como que eu vou... Meu negócio não tem nada a ver com a palavra. Sei lá, eu tenho academia, eu tenho clínica, eu tenho papelaria, faço exame, eu tiro foto. Eu não sei qual que é o seu negócio, mas deixa eu te falar. O Senhor tem uma direção para você na palavra. Ele vai falar no seu coração. O Senhor não fala a mesma coisa com todo mundo, não. Ele vai falar com você específico. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Eu até coloquei aqui: como que eu vou usar esse direcionamento na palavra? Lá em Josué 1:8 fala assim: medita nele dia e noite, para que tenha um bom êxito. Você precisa criar na sua rotina diária uma rotina de sabedoria também. Eu coloco na minha rotina um momento de estar com a minha família, um momento de trabalhar, um momento de fazer um esporte, mas a gente tem que ter um momento de devocional onde o Senhor vai falar com a gente. A gente tem que ter um momento diário de oração pelos nossos negócios. Eu não sei se você sabe, uma vez por mês nós reunimos aqui no EPL Day para orar pelos nossos negócios. Eu até falei com o meu time: próxima reunião não vai ter palestra, não vai ter nada, vai ter oração, porque eu quero que o Senhor fale com cada um de vocês. Amém? Chegou um momento, irmãos, que o Senhor está fazendo algo grande na nossa cidade. Chegou um momento que nós vamos viver um avivamento que se você está boiando o que eu estou falando, eu vou te falar: abre os olhos para o que o Senhor está fazendo, porque não existe avivamento em cidade sem empresário prosperar. Não existe. Por quê? Porque precisa de recursos. Precisa de recursos. E o Senhor está procurando quem são eles que eu vou derramar, quem são eles que eu vou entregar na mão deles algo sobrenatural, uma pesca sobrenatural. O Senhor está à procura. Então, meus irmãos, tenha esse tempo, procure conselhos sábios, faça oração antes de tomar as decisões, as estratégias, busque sabedoria. Lá em Provérbios é um livro de sabedoria. Amém? Então busque isso. Terceiro ponto, estão comigo aí? Amém. O Red Bull bateu. Jesus vai te dar um resultado surpreendente. Olha que incrível. Pedro teve um direcionamento. Não adianta ter um direcionamento se você não obedecer. Não adianta. Silvinha anteontem me ligou e falou: Deus vai te dar, uma hora Deus vai te pedir para rasgar algumas coisas aí na sua vida, sair de algumas coisas, e você vai ter que tomar decisão. Mas Ele manda te falar: o que você vive é muito bom, mas o que Ele tem para você é maior ainda. Foi isso que você falou? Amém. E às vezes a gente tomar essas decisões é difícil. Eu até comentava com a minha esposa: às vezes um jovem tomar uma decisão de eu vou largar tudo e vou fazer missões, vou viver na obra, é muito fácil. Mas um pai de 3 filhos, tudo estudando, que tem que pagar a sua casa, tem que cuidar da sua família, às vezes é mais difícil de tomar essa decisão. Mas deixa eu te falar: se eu tiver uma palavra, eu vou tomar a decisão para o Senhor. Amém? Nós precisamos ter essa coragem, nós precisamos ter essa fé. E Pedro foi lá para o meio do mar, jogou as redes, mesmo, às vezes as pessoas falam: nossa, mas o Pedro é iludido, hein? Olha lá, de novo, fica uma noite inteira. Não, está viajando na maionese. Às vezes os amigos dele que estavam de fora do barco, lá de longe, olhando, pode ter pensado isso. Olha lá, tadinho, olha lá, fazendo tudo de novo, já não deu certo, está fazendo de novo. Mas é iludido. Mal eles sabiam que Pedro tinha uma palavra, que o Senhor estava dentro do barco, o Senhor estava dentro do negócio. Então, quando você entrega os seus negócios para Deus, meu irmão, o Senhor vai te levar em profundidade, Ele vai liberar uma palavra, mas Ele também vai liberar provisão e favor que vai além do seu esforço humano. A palavra de Deus fala que Pedro não conseguia tirar os peixes, as redes começaram a rasgar, ele teve que chamar as pessoas para ajudar, teve que chamar amigos para ajudar. Então, aqui a gente vê em Pedro também, no versículo 7 fala, que a bênção foi tamanha que ele teve que transbordar, ele teve que chamar pessoas para ajudar ele. Talvez vai ter irmãos aqui na igreja que talvez ele tem
outros irmãos aqui que podem ser concorrentes, né? Não no sentido de concorrer, mas no sentido de que fazem a mesma coisa. Talvez você vai ter que se associar com esses irmãos, porque a pesca é tão grande que você não dá conta de atender todo mundo, meu irmão. Abra seus olhos para isso. Você procure saber quem são as pessoas aqui que trabalham na mesma área que você. Talvez Deus vai te prosperar tanto que você vai ter que falar: ô, vem cá, me ajuda aqui, traz o barco de vocês. Eu não estou conseguindo pescar todos os peixes. O Senhor está entregando tanto na minha mão que você vai ter que ativar esse espírito de generosidade na sua vida. Você vai ter que aumentar suas contribuições nas causas do reino. Você vai ter que desenvolver as pessoas da sua equipe, seus funcionários, seus clientes, né? Então os funcionários, fornecedores, clientes, eles não são recursos do seu negócio. Eles são almas que você vai precisar investir neles. Nesse estágio, irmão, quando a gente começa a pescar, quando a gente começa a receber muito de Deus, é onde a gente tem que ter cuidado com uma coisa muito séria. Semana passada o Marcos me ligou: vamos correr 26 quilômetros. Falei: Marcos do céu, meu joelho. Ai, Jesus, então vamos, Marcos, estou com você. Porque é um tempo de qualidade que eu tenho com ele. A gente vai conversando, o Senhor, o Espírito vai movendo, vai falando com a gente. E 26 quilômetros é muito tempo, irmãos. É 2 horas correndo direto. É muito tempo o Espírito tocar no nosso coração. E quando terminou, a gente ficou todo feliz, todo empolgado, porque a gente fez um tempo ótimo. E eu falei para o Marcos assim: o Espírito Santo falou comigo naquela corrida: existe uma vitória depois da vitória. Irmãos, vencer, todos vocês vão prosperar. Eu vejo todos vocês prosperando aqui, ó. Eu vejo o Senhor rasgando os céus aqui, derramando sobre todos vocês. Mas deixa eu te falar, a vitória que o Senhor quer é a vitória depois da vitória. Quando você tiver com o bolso cheio de dinheiro, se você tiver com aquele carrão que você sempre sonhou, com aquela casa naquele condomínio que você sempre sonhou, como que vai estar seu coração, irmão? Você ainda vai ter amor pelas almas? Será que você ainda vai ter amor pelas almas, meu irmão? Ou será que o dinheiro vai vencer a sua vitória? Eu vejo tantas pessoas que prosperam, mas não tem tempo para vir no culto porque tem que ir para a fazenda. Tem tantas pessoas que prosperam, mas não tem tempo porque a chácara está lá, que ele comprou, cheia de atrações para ele ir todo domingo. Ele não consegue jamais servir na igreja. Não dá tempo, irmãos. É tanta coisa para usufruir: helicóptero, avião, viagem para Angra dos Reis. Quando Jesus vier e o fogo passar, isso tudo queimar, e o ouro, a glória de Deus, quanto que Ele tem de glória, quanto que Ele tem de ouro? É isso que o Senhor quer falar com você. Quando Ele te entregar essa rede cheia de peixes, vença depois dessa vitória. Dá a resposta certa, porque ainda existe mais uma fase. Isso tudo que eu estou falando, todos esses peixes, são coisas seculares, e nós vivemos no secular. É importante estar aqui no secular. O secular são as coisas que depois de 100 anos, depois de um século, vai deixar de existir. Mas nós somos empreendedores do eterno. E o que vai ficar para a eternidade? É muito importante ter o secular também. Os carros bons, a casa, ter a condição para a gente bancar essa estrutura aqui. Mas isso tudo aqui vai passar. O que vai ficar são as almas. São as pessoas que você conhece, que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Se elas não aceitaram Jesus como único, suficiente Salvador, elas perecerão. E talvez é aquela pessoa que está lá na recepção da sua clínica. Talvez é aquela auxiliar minha que trabalhou comigo 10 anos, 15 anos. Talvez é aquele fornecedor que toda semana foi lá levar o produto na sua empresa e você nunca falou de Jesus para ele, porque você estava iludido com a vitória e você perdeu a chance de vencer depois da vitória. Amém? Último ponto para a gente finalizar. Vocês podem falar assim, ó. Amém. Último ponto para a gente finalizar. A última fase, irmãos, é gerar impacto em outros. Esse é o chamado maior. Então, Pedro chama ali alguns amigos, né? A bênção na vida de Pedro, de Simão ali, né? Ela foi tão grande que Pedro teve que chamar uns amigos. Naturalmente ele teve que chamar, porque senão ia desperdiçar os peixes. Então outras pessoas foram abençoadas. Aquela bênção impactou a vida de outras pessoas. A experiência nas águas profundas, ela não vai mudar só a sua identidade. Ela vai mudar a sua identidade. Você não vai ser só um empreendedor, você vai ser um embaixador do reino. O empreendedorismo secular, o empreendedorismo é no secular, mas o investimento é no eterno.
Deus quer que você tenha empresas, que a sua empresa seja algo maior, vidas sendo transformadas, não só produtos sendo vendidos. E é incrível porque nesse final gera um impacto na vida de outras pessoas. Às vezes você... Quem abriu a lembrancinha aí que a gente entregou? Vocês viram o que tem aí dentro? Essa lembrancinha, na verdade, nada aqui desse evento, irmãos, foi pensado foi feito por acaso. Tudo foi pensado. Não sei se você viu, o Energético tem um versículo, o Bombom tinha um versículo. A gente pediu direção do Espírito para tudo. E essas garrafinhas, nosso tema é águas profundas. Essa garrafinha é para você colocar água aí mesmo, mas é a água da vida, tá? E você viu que tem 2 canequinhas a mais aí dentro? Irmãos, isso aí é o sentido do nosso seminário. O que você receber aqui hoje, você vai compartilhar com outras pessoas. Não tem como beber nas 3 canecas de uma vez. Você vai ter que chamar 2 amigos para beber junto a água aí nessa canequinha. Amém? Isso é um símbolo para o que o Senhor vai fazer na sua vida. Você vai começar a ser um dispenseiro do Senhor. Você vai começar a colocar na empresa de outras pessoas, nos seus fornecedores, nos seus clientes, essa água que você bebeu um dia. Amém? Você vai impactar as vidas de outras pessoas. Isso aqui, nós vimos uma história de uma empresa que prosperou muito em questão de minutos e de repente o Senhor pediu tudo. Larga tudo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tiago, você está mandando eu fechar minha empresa? Não, eu não mando nada disso, Deus me livre. Você vai ouvir do Senhor. E deixa eu te falar, nós temos muito clara a visão das 7 esferas aqui na nossa igreja. Você acha que todo mundo é missionário? Não, você é missionário onde você está. Você é missionário na economia, como político, como educador físico. Você é missionário como dentista. O dentista é maravilhoso, porque eu fico falando o tempo inteiro, o paciente com a boca aberta não pode falar nada, só escutando a palavra. Amém? Não é, Silvinha, desse jeito? Mas deixa eu te falar, o Senhor vai te dar estratégia esses dias para você dentro do seu negócio. Às vezes você vai vender uma casa, Otávio. O Otávio vai vender uma casa e ganha alguém para Jesus. Às vezes você vai tirar foto e vai ganhar alguém para Jesus. Peça ao Senhor nesses dias direção, porque nós vimos aqui que o Senhor entra nas empresas para um propósito maior. O Senhor vai entrar na sua empresa para um propósito maior. Ele vai te entregar prosperidade, não tenha dúvida. Mas existe um propósito maior. Existe um chamado maior. Você vai impactar as vidas de outras pessoas. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Para as pessoas serem salvas, elas precisam invocar ao Senhor. Para elas invocar ao Senhor, elas precisam crer. Para elas crer, elas precisam ouvir. Para elas ouvir, você precisa abrir a sua boca e falar. A sua entrega profunda pode ser a porta para um chamado eterno. Às vezes, aquela pessoa que você vai falar é o próximo evangelista que vai impactar a sua cidade, vai impactar essa nação. Além dos indicadores de lucro, de faturamento, de conversão, ticket médio, os KPIs lá que a gente fala na sua empresa, eu queria desafiar você. Crie na sua empresa indicadores espirituais. Quantas vidas foram impactadas no último mês? Quanto de Cristo foi revelado dentro da nossa equipe? Como o meu negócio avançou no reino de Deus? Qual a porcentagem do lucro é destinado para as causas do reino? Quantas famílias foram ajudadas? Quantos colaboradores foram discipulados, convertidos, talvez impactados dentro do meu negócio? Esses são os índices que o Senhor quer que você acrescente para gerar um impacto maior. Amém? Coloque de pé agora, nós já estamos finalizando. Tudo começou quando Jesus entrou naquele negócio. Tudo começou quando Jesus entrou naquele barco. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e convidasse o Senhor para entrar dentro da sua empresa. Convidar o Senhor. Talvez o Senhor já está lá dentro, mas Ele não tem voz. Talvez Ele já está lá dentro, mas talvez você ainda não tirou um tempo para escutar dEle. Talvez você ainda não tem isso dentro da estrutura do seu business. Um momento para falar do Senhor, um momento para exaltar o Senhor, um momento para declarar que o Senhor é Rei daquele lugar, daquele negócio. Viver uma vida empresarial em profundidade, irmão,
é unir o altar ao escritório, é unir o céu ao chão, é levar a mesma fé que levanta a mão aqui no domingo para também assinar os contratos lá da sua empresa. É empreender com excelência como forma de adoração. Quando você empreende com excelência, você está adorando o Senhor. É fazer pelo cliente como se fosse para o próprio Deus. É também entender que o seu negócio é uma plataforma missionária. É entender também que liderança na empresa é um campo de discipulado. É entender que o cristão que se alimenta no domingo não seja um desnutrido na empresa na segunda-feira. Essa hora o Senhor vai falar com você. Qual a direção que Ele tem para o seu negócio? Talvez o seu negócio é um negócio que está iniciando. O Senhor vai te chamar você para construir uma equipe, construir uma empresa sólida. Talvez o seu negócio precisa passar por uma reformulação. Nós temos tantos empreendedores aqui, tantas pessoas. Só de você empreender, porque o Senhor gerou no seu coração uma fé extraordinária, você pode ter certeza disso. Mas o Senhor quer dar direcionamento nessa noite. O Senhor quer te dar direcionamento. Chega de cansaço, chega de peso, chega de correr atrás de dinheiro para pagar boleto. O Senhor quer leveza. Ele quer que você esteja nesse lugar de águas profundas, onde tudo é levado por essas águas, onde todo ego é levado, onde todo peso é levado, onde toda falsa expectativa é levada, onde tudo aquilo que está tirando a sua paz é levado. O Senhor quer te levar para um lugar de descanso. O Senhor quer te levar para um lugar de descanso. Gera, Senhor, nessa noite descanso em cada um dos meus irmãos aqui, Deus. Deus, que eles tenham a consciência e a certeza, uma fé que ela extrapola todo entendimento humano, mas que amanhã, mas que na segunda, que na terça, na quarta, quando eles acordarem, eles têm certeza que o Senhor tem sustentado eles com a mão forte do Senhor e poderosa, a mesma mão que sustenta o universo. Senhor, que nessa noite eles tenham a certeza de que o Senhor está no negócio deles, a certeza, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, é o Senhor do negócio deles. Deus, nessa hora, tira todo o peso, faça com que cada pessoa aqui possa entender uma direção clara, ó Deus, clara daquilo que o Senhor tem para eles. Toca o coração nessa hora, Senhor, sela nessa hora os chamados, ó Deus. Sela nessa hora, Deus, os chamados. Eu vejo aqui, Deus, os maiores dessa cidade. Eu vejo aqui as pessoas, Deus, que vão impactar, ó Deus, vidas nessa cidade, Deus. Mas não só com os seus negócios, com os seus serviços, com os seus produtos, mas, ó Deus, com aquilo que Ele tem de mais especial, com aquilo que eles receberam de mais especial, que é o Senhor. Deus, gera estratégia, Deus, para cada um dos que estão aqui, para que o Senhor, Deus, esteja na embalagem de cada produto, para que o Senhor esteja, ó Deus, em cada contrato, que o Senhor esteja em cada serviço prestado, que a excelência que brota no seu coração esteja em cada serviço, ó Deus. Pai, demonstrando que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus dos negócios deles. Pai, nós não andamos por economia terrena, nós não nos movemos, ó Deus, por economia terrena, nós não nos movemos por direcionamento de governo, nós não nos movemos por criação de impostos, notícias. Pai, a nossa economia é a economia do céu. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, o Senhor é quem direciona, Deus, as nossas finanças. O Senhor é quem direciona as nossas ideias, a nossa criatividade. O Senhor é quem direciona os nossos clientes até a porta dos nossos negócios. Pai, que em nome de Jesus, Deus, eu declaro que esse é um novo tempo. Viveremos uma nova estação diante do Senhor. Viveremos uma nova estação onde o Senhor, ó Deus, estará dentro de cada negócio, ó Deus, desses irmãos que estão aqui hoje. Pai, eu acredito que se o Senhor fez com que cada um desses que estão aqui até agora, é para o Senhor selar um chamado na vida deles. Toca cada coração nessa hora, Deus. Toca cada coração nessa hora, Deus. Traga clareza, traga visão, ó Deus. Por alguns minutos, comece a colocar seu negócio diante do Senhor. Comece a colocar todo o peso diante do Senhor.
tudo aquilo talvez você falou, gente, eu acho que não dá mais. Amém, do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais. Eu é que sei que pensamentos que tenho a sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor manda te falar nessa noite. Oh Deus, oh Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor Deus nessa tarde, Senhor, essa tarde o Senhor selou alguns chamados desse lugar. O Senhor Deus deu estratégia para algumas pessoas aqui. Deus, não nos deixe sair lá fora, Deus, e ser essas sementes serem roubadas. Deus, que nós possamos, Deus, aplicar tudo aquilo que foi aprendido aqui hoje, tudo aquilo que foi ensinado aqui hoje, mas que acima de tudo, Deus, nós saiamos daqui, Deus, com uma visão clara daquilo que o Senhor tem para nós. Uma visão clara daquilo que o Senhor tem para nós. Queria chamar aqui todo o time da EPL. Pode subir aqui, por favor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria agradecer cada um dos patrocinadores que acreditou no projeto. Irmãos, tudo que você está vendo aí, ó, nós não usamos nem um centavo da igreja, foi tudo dos patrocinadores, as inscrições que vocês também pagaram. Então assim, nós temos muita honra e muita gratidão por cada um dos patrocinadores que acreditou. E nós oramos por cada um de vocês. Na terça-feira nós subimos no monte para orar. E nós oramos por cada uma dessas empresas que acreditaram nesse projeto, sabe? Porque a gente fala, vai pôr o nome de vocês, né, aqui na frente, mas empresas como a Tributária, do irmão N, a gente fez questão de honrar ele aqui. Empresas de 40 anos, investe na televisão, jornais, grandes mídias. Isso que é uma propaganda muito pequena para eles, mas esses irmãos têm um coração muito generoso. Eu espero que toda a nossa igreja tenha um coração generoso, sabe? O Senhor, inclusive isso é uma das respostas, sabe? Para a próxima fase, é você ser generoso. O Senhor fala, Ele está pronto. Eu posso dispensar mais, Ele é generoso. E eu queria honrar a vida de cada um dos patrocinadores, dos apoiadores. E queria honrar a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Trabalharam. Ontem foi um dia onde a gente estava finalizando tudo aqui. E o diabo sabia que ia ser um dia especial. Quem acredita que hoje foi um dia especial? O diabo tentou ceifar a vida de um dos nossos irmãos que não está aqui hoje. Ele estava indo levar esses coletes para a gente, encontrar para a gente fazer os convites, fazer os crachás, adesivar. E do nada, ele sofreu um acidente, machucou todo o rosto. Assim. Mas no momento que o Renan falou, cara, ele acidentou. E eu falei, não aconteceu nada. Aí o Renan volta lá do acidente. Cara, os caras falaram que pode ser que ele está com traumatismo craniano. Eu falei, não está. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. Isso é porque o diabo está achando que nós vamos retroceder. Mas esse acidente é para glorificar o nome do Senhor. Quando foi 7 horas da noite, falou, cara, ele recebeu alta. Fizeram lá, parece que ele está muito inchado, machucado, mas recebeu alta, não quebrou nada. Parece que tem uma coisa na mandíbula, vai ter que olhar daqui a um tempo. Mas assim, pelo estado que ele estava, gente, irmãos, era para ter um traumatismo craniano, para ter quebrado não sei o que e tudo. E não aconteceu nada, e eu acredito. O Senhor foi glorificado. Houve um livramento ali. Amém? E o Marcelo não está aqui hoje com a gente. Ora pela vida do Marcelo. Amém? Ora pela vida do Marcelo. O Marcelo batizou tem 3 meses. 3 meses. E ele mandou uma mensagem pra gente. O diabo está furioso. Tentou contra a minha vida. Mas irmãos, amanhã nós vamos arrebentar tudo lá. Nós não, vocês. Falei, Marcelo, você vai estar lá com a gente, cara. Você faz parte disso. Amém? E esses homens de Deus que o Senhor levantou,
para estar à frente desse projeto, porque lidar com o empresário não é fácil, irmãos. O empresário às vezes não vence depois da vitória. É difícil lidar com o empresário. Mas eu quero falar para cada empresário aqui, essa equipe que ama vocês. Eu quero que vocês só se sintam amados. Cada um desses detalhes aí foi para vocês se sentirem amados. Porque é só isso que a gente precisa. A gente só precisa se sentir amado. O Senhor nos ama. Quando você entende isso, você fala: o que preciso? O que eu preciso? O que me falta? Tudo o que eu quiser eu vou conseguir. O Senhor me ama. Cada passo que você dá no amor de Deus, Ele abre mais a geladeira e fala: pode pegar tudo. Você é filho amado, você já entendeu. Você já entendeu. É só isso que a gente precisa, se sentir amado. Eu queria que cada um de vocês se sentisse amado por essa equipe. Eu queria falar que é uma honra, meus irmãos, andar com vocês. Vocês não têm noção como eu tenho aprendido com vocês. Cada um de vocês, cada um tem um jeito diferente. É tudo, né, gente diferente, mas assim, vocês são maravilhosos. Vocês são pessoas assim que Deus colocou no meu caminho. Eu não precisei fazer como Jesus, entrar na empresa de vocês e falar: larga tudo e vem andar comigo. Não precisei disso não. O Senhor mandou vocês para mim. E eu tenho uma honra de andar com vocês. Eu queria convidar o pastor Álvaro para orar pelo nosso time, porque o Senhor vai fazer algo grande, não só na empresa de vocês, mas nesse time aqui. O Senhor vai fazer algo grande. Eu vejo nós sentando em grandes mesas de homens poderosos, e nós colocarmos o dedo na cara deles e falar: se você não aceitar o Senhor, você vai para o inferno. Você precisa aceitar o Senhor. Nós vamos ter ousadia para fazer isso. Governadores, senadores, deputados, Deus vai nos colocar em grandes lugares. Pode ter certeza disso. Amém? Aleluia. Antes de orar, Tiago, durante todo o evento, o Senhor foi falando algumas coisas no meu coração. E quando você me falou de orar, eu falei: não, então era para isso. Foi para esse momento. E eu queria liberar isso na vida de vocês. E a primeira coisa que veio muito ao meu coração enquanto eu presenciava tudo é que é tempo de alargar essa equipe. Eu creio que o Senhor trará mais pessoas para se engajarem nessa obra. Irmãos, não sei vocês, mas eu sou um apaixonado pela igreja do Senhor. E eu tenho a convicção que a igreja, ela é a resposta de Deus para o mundo. A criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E se para você fez algum sentido isso aqui hoje, e se porventura o seu coração queimou, se envolva nesse projeto. Se envolva, é uma área tão sedenta por mais da presença de Deus naquele lugar. Então que você não negligencie o chamado que o Senhor tem para você. Se envolva. Eu sei que às vezes não é fácil. Sei que às vezes parece que não, isso aqui parece que eu não estou envolvido no ministério, porque é algo meio que paralelo, mas não é. A igreja, ela tem que acessar todas as áreas. Tem gente que está precisando participar de eventos como esse, de se atentar que existe um propósito para a vida. Você sabe que nós, servindo a Deus, nós temos... É normal que a gente muitas vezes se esqueça do real motivo daquilo que nós estamos fazendo. Nós caímos num conformismo, no automático, na religiosidade do trabalho. Então que você, se porventura isso fez sentido para vocês, procure o Tiago. Se envolva nesse projeto, sirva, compartilhe. E outra coisa que eu queria falar também nesse sentido, Tiago, que o Senhor tem levantado vocês para que de fato manifestem o poder de Deus aonde vocês forem plantados. Sabe, o Senhor me deu um texto lá de Isaías no capítulo 60, verso 1, que fala o seguinte: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Vocês lembrem dia após dia que a glória do Senhor, que a luz de vocês vão brilhar, mas é a glória do Senhor que vai raiar sobre vocês. Aonde vocês forem colocados, que vocês possam ter essa convicção, que é a glória do Senhor que vocês vão refletir. E por fim, eu também tenho a convicção que vocês serão a extensão daquilo que essa casa carrega, em cada empresa, nos negócios, e que estes são dias que o Senhor trará para vocês uma clareza de singularidade. Vê essa palavra no meu coração, de singularidade. E quando eu falo singularidade, é porque assim, nós sabemos que no contexto de igreja, nós temos muitos trabalhos com empresários. E glória a Deus por isso. E quando eu falo singularidade, não é que vocês vão ser melhor que ninguém, mas vocês encontrarão aquilo que de fato vocês contribuirão para o corpo de Cristo. Da mesma forma que o Senhor nos levanta como igreja nessa cidade, para servir a cidade, eu profetizo que o Senhor a cada dia trará mais clareza
de como vocês contribuirão, junto com todas as outras igrejas, junto com esses irmãos do corpo de Cristo que vieram nos abençoar. Mas vocês encontrarão essa parte que o Senhor tem confiado. Porque se o Senhor tem levantado mais um trabalho, é porque Ele tem confiado algo específico para vocês. Então eu quero que vocês se apeguem nisso. Amém? Queria que você estendesse suas mãos para esses irmãos aqui, que nós orássemos nesse sentido, para que de fato, a cada dia o Senhor possa os direcionar, que eles possam depender a cada dia mais e mais do Espírito Santo de Deus, para que eles saibam que o Senhor é quem os tem levantado e os conduzido. Senhor, nós colocamos na Tua presença, Pai, cada um desses irmãos que o Senhor tem levantado nessa casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um deles, Pai. Senhor, que a cada dia a graça do Senhor seja com eles, que a cada dia o Teu Espírito os direcione, Pai. Senhor, eu profetizo a cada dia mais experiências com o Senhor. Eu profetizo uma nova estação de dependência. Eu profetizo uma nova estação de sensibilidade espiritual. Eu profetizo uma profundidade como eles nunca viveram, Pai. Senhor, eu declaro que eles viverão nos seus negócios, Pai. A presença do Senhor manifesta dia após dia, Pai. Senhor, traga clareza. Senhor, que o Senhor guarde as suas casas, que o Senhor guarde os seus negócios, que o Senhor guarde as suas famílias, e que de pouco a pouco o Senhor possa fazer com que eles sejam e que eles resplandeçam da Tua glória, como diz a Tua palavra em Isaías, no capítulo 60, no verso 1. Pai, que o Senhor capacite, Pai, o Tiago, representando cada um deles, Pai, que a cada dia o óleo fresco da unção esteja sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê a direção correta, mas que no final de tudo, Pai, ele possa perceber que o Senhor é quem conduziu essa história, que o Senhor é quem conduziu essa obra, e que ao compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem confiado, tudo aquilo que ele tem aprendido, que ao compartilhar, assim como os discípulos no caminho de Emaús, os olhos das pessoas sejam abertas, Pai. Eles vejam o Senhor, Pai, em cada momento de compartilhamento. Que a glória do Senhor resplandeça através desse projeto, Pai. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, e nós cremos, Pai, que hoje é apenas o começo daquilo que nós desfrutaremos, Pai, debaixo da direção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Estamos encerrados. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Amém. Amanhã tem o nosso culto às 10 da manhã.